Olá, meus amigos do Aprender Mais, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Arthur, sou professor de História e hoje o nosso tema será sobre a Era Vargas e o período populista. Iremos analisar as transformações políticas, sociais e econômicas ocorridas durante este período. Não percam, hein? Vamos lá! 1930 a 1964. Memorize bem essas datas, pois estes 34 anos foram um dos períodos mais importantes do século XX para o Brasil. Foi nessa parte da nossa história que as cidades cresceram, a economia se modernizou e a liberdade de expressão, de pensamento e de crenças religiosas voltaram a ser um direito de todos. Os meios de comunicação tornavam-se cada vez mais importantes na vida dos brasileiros, e a chegada da televisão vinha para mudar completamente os hábitos da família brasileira. Mas nem tudo corria tão bem. Medidas controladoras e ditatoriais eram vistas em alguns governos, e ao final desses 34 anos, muito do que fora conquistado nos fora tomado novamente. As manifestações de liberdade voltaram a ser controladas por quem tinha o poder nas mãos. A Era Vargas foi o período em que Getúlio Vargas esteve na presidência pela primeira vez entre 1930 e 1945. Vários grupos sociais, trabalhadores, classe média e até jovens militares e setores da oligarquia queriam participar do poder que ainda era controlado pela política do café com leite. A grande quantidade de revoltas e movimentos sociais que ocorreram durante a República Velha passaram a tornar o poder dos cafeicultores cada vez mais insustentável. Foi neste contexto que ocorreu a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder no Brasil, que vamos estudar um pouco mais lá na frente. Vamos ver agora algumas curiosidades a mais sobre este presidente que transformou o momento histórico do Brasil num dos mais importantes da nossa história. Vamos aprender mais um pouquinho sobre Getúlio Vargas. Getúlio Vargas nasceu no dia 19 de abril de 1882, no Rio Grande do Sul, mas alterou o ano do seu nascimento para 1883 por razões ainda desconhecidas. O fato só foi descoberto no ano em que foi comemorado o centenário de seu nascimento. A igreja onde Getúlio foi registrado divulgou sua certidão verdadeira. A falsificação descoberta por estudiosos era do atestado militar apresentado por ele à Faculdade de Direito de Porto Alegre. Nas eleições de 1930, até os fazendeiros mineiros deixaram de apoiar o governo federal. Em 1930 ainda, nas eleições presidenciais, apoiaram a chapa de oposição lançada pela Aliança Liberal, tendo Getúlio Vargas como candidato a presidente e o paraibano João Pessoa como vice. Júlio Prestes venceu as eleições, mas sob acusação de fraude. Algum tempo depois, João Pessoa foi assassinado. Estes fatos fizeram estourar a Revolução de 1930. Em 24 de outubro de 1930, Washington Luiz foi deposto. E em 3 de novembro, Getúlio Vargas assumiu a presidência como chefe da Revolução. Este fato acabou com a República Velha. A Era Vargas é dividida oficialmente em governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Vamos agora acompanhar as principais características do governo provisório. Getúlio assumiu a presidência em caráter provisório até que fossem convocadas novas eleições. Este governo provisório durou de 1930 a 1934. Neste período, Getúlio concentrou todo o poder em suas mãos. O Congresso foi fechado. Os governadores, chamados de interventores, eram nomeados,
E Getúlio começou seu governo atendendo às principais reivindicações dos trabalhadores. Criou o salário mínimo, estabeleceu jornada de 8 horas de trabalho, repouso remunerado, férias e indenização trabalhista. Por outro lado, o governo também começou a exercer um controle muito grande sobre os trabalhadores, limitando o poder dos sindicatos. Os paulistas, de modo especial os fazendeiros do café, não se conformavam com a derrota sofrida na Revolução de 1930 e queriam reconquistar o controle do governo. Este fato levou à eclosão da Revolução Constitucionalista. A Revolução Constitucionalista ocorreu em São Paulo em 1932. Esta revolução foi chamada de constitucionalista, pois seus líderes diziam defender o fim do governo provisório e pediam a elaboração de uma nova Constituição. Em maio de 1932, tornaram-se mais intensas as manifestações. Foram assaltadas uma casa de armas e redações de jornais que eram a favor do governo. Em resposta, as forças do governo federal reagiram e 4 estudantes foram mortos: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. O MMDC. Eles se tornaram um símbolo da Revolução que estourou em 9 de julho de 1932. Os paulistas renderam-se em 28 de setembro de 1932. A Constituição de 1934 foi um momento do Brasil se reafirmar como uma nação. Mesmo que o Brasil estivesse em um período entre guerras, e ele necessitava não ser só um governo, mas também um Estado. O que significa falar ser um Estado? Ou seja, mostrar sua soberania diante deste plano internacional, o que foi muito importante, e por isso ser um movimento pós-quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, o movimento de constitucionalização. O Brasil precisava ter uma Constituição para não ter mais a arbitrariedade, por exemplo, das Forças Armadas. Agora, nessa Constituição, nós tivemos declarados os chamados direitos da segunda dimensão, em especial direitos humanos da segunda dimensão. Que direitos são esses? São os direitos coletivos. Por exemplo, direitos trabalhistas, o voto na Constituição de 1934, ele começa a ser reconhecido para o homem e para a mulher. Eles são equiparados, o que isso é muito importante. Também na Constituição de 1934, que o mandato de segurança e o habeas corpus são proclamados na Constituição, são tutelados na Constituição. E isso foi muito importante para um Estado social de direito. Outra contribuição muito importante foi relacionada a liberdades públicas, em específico a liberdade a credo, culto e religião, relacionado em específico no casamento. O casamento religioso agora começa a ter o casamento civil. Meus amigos, é sempre bom ouvirmos quem conhece das coisas, né? Então agora nós vamos aproveitar para aprofundarmos os nossos conhecimentos sobre o período denominado de Governo Constitucional de Vargas. Acompanhe na tela. O governo constitucional durou de 1934 a 1938. A Constituição de 1934 previa a eleição direta para presidente da República. Porém, Getúlio foi eleito pela Assembleia Constituinte para exercer mandato até 1938. Durante este período, Getúlio Vargas teve que lidar com grupos que fizeram oposição ao seu governo. Dentre esses grupos estavam os comunistas, que representavam a esquerda, e os integralistas, representantes da direita do Brasil. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, foi fundado em 1922. Proibido de funcionar livremente, esse partido passou a agir na ilegalidade, tendo Luiz Carlos Prestes como um dos principais líderes.
Os comunistas se juntaram a outros grupos políticos que tinham ideias semelhantes às suas e formaram a Aliança Nacional Libertadora, conhecida também como ANL. Em julho de 1935, o governo proibiu a atividade da Aliança Nacional Libertadora. Em novembro de 1935, os comunistas organizaram uma rebelião, chamada, na história do Brasil, de Intentona Comunista. Porém, o governo prendeu os revoltosos, entre eles Luiz Carlos Prestes e sua esposa Olga Benário. Completamente oposto à Aliança Nacional Libertadora, havia a Ação Integralista Brasileira, AIB, liderada pelo escritor Plínio Salgado. Os integralistas eram anticomunistas e tinham o apelido de Galinhas Verdes, por causa da cor do uniforme que usavam. O governo, no geral, tinha simpatia pelos integralistas. Porém, quando Getúlio Vargas conseguiu o poder total nas mãos em 1937, mandou fechar a Ação Integralista Brasileira. Os integralistas se revoltaram. Em maio de 1938, atacaram a sede do governo no Palácio Guanabara com o objetivo de matar Getúlio Vargas. Mas a ação foi reprimida pelas forças do governo. Vamos agora acompanhar as principais características do período denominado de Estado Novo. Acompanhem aí. O governo do Estado Novo durou de 1937 a 1945 e foi implantado por Getúlio para conseguir se manter no poder, já que novas eleições ocorreriam em 1938. Por isso, Getúlio inventou uma conspiração comunista com a ajuda do capitão Olímpio Mourão Filho. Esta conspiração foi relatada no chamado Plano Cohen. O plano previa que haveria greves, assassinato de líderes políticos e igrejas incendiadas. Getúlio convenceu as Forças Armadas que só uma ditadura conseguiria controlar os comunistas. Assim, as Forças Armadas apoiaram o golpe, preparado para o dia 10 de novembro de 1937. Nesse dia, foi instalado o chamado Estado Novo, que acabou caracterizado como ditadura. Com amplos poderes nas mãos, Getúlio fechou o Congresso Nacional, acabou com os partidos políticos, censurou a imprensa e passou a nomear pessoalmente os interventores dos estados brasileiros. Em dezembro de 1939, o DIP foi criado para controlar, orientar e coordenar a propaganda oficial que se fazia em torno da figura de Getúlio Vargas. Abrangia a imprensa, a literatura, o teatro, o cinema, o esporte e quaisquer outras manifestações culturais. Além disso, grandes festas cívicas eram organizadas em homenagem a Vargas, de modo especial no Dia do Trabalho, ou seja, 1º de maio. Estas festas também ocorriam o aniversário de Getúlio Vargas, no dia 19 de abril. O rádio foi um meio de comunicação muito utilizado por Getúlio, com a criação do programa Hora do Brasil. Este foi um dos meios através dos quais Getúlio construiu a imagem de pai dos pobres, que constituiu o chamado populismo. A economia também passou a estar diretamente ligada ao presidente da República, que governava com auxílio de conselhos técnicos. O governo do Estado Novo deu muita importância à indústria nacional. Para ajudar a desenvolver a indústria, planejou a hidrelétrica de Paulo Afonso, no Rio São Francisco. Fundou a Companhia Vale do Rio Doce para extrair e exportar ferro e criou o Conselho Nacional do Petróleo, uma das obras mais importantes, que foi também a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, chamada de CSN. Essa siderúrgica funcionava e funciona ainda em Volta Redonda. E em 1943, a companhia passou a fornecer aço para a indústria nacional. Vamos agora acompanhar quais foram os motivos que levaram ao fim do governo Vargas.